Queridos alunos, prazer estar com vocês novamente, dando início aqui à 13ª sessão do curso de Direito Processual Civil 2, do período do PLE da Faculdade Nacional de Direito, da UFRJ. E como não poderia deixar de ser, todo início de aula a gente homenageia, a gente faz uma lembrança, sempre com algum tipo de contexto histórico, sobre uma pessoa notável que tenha passado pela Faculdade Nacional de Direito. Na aula de hoje, bem rapidamente, a gente vai lembrar daquele que foi reconhecido em 2012 como o maior advogado brasileiro. Eu me refiro a Evandro Lins e Silva. O piauiense Evandro Lins e Silva, ele se graduou na Faculdade Nacional de Direito e ele veio a se tornar um dos principais criminalistas do Brasil. Sem sombra de dúvidas, é uma figura notável, um advogado espetacular e que é mais um dos imortais que tem passagem pela Faculdade Nacional de Direito. Evandro Lins e Silva também teve assento na ABL e, além de ser um imortal da Academia Brasileira de Letras, Evandro Lins e Silva tem passagens memoráveis durante a sua biografia. Ele foi uma figura de muito destaque no governo João Goulart, ele ocupou o cargo de Procurador-Geral da República. Na sequência, ele foi nomeado ministro-chefe da Casa Civil do governo João Goulart, e ainda pelo governo João Goulart, pelo presidente João Goulart, ele foi indicado a ministro do Supremo Tribunal Federal. Pelo ato institucional número 6, o ministro Evandro Lins e Silva foi afastado numa daquelas violências praticadas no final dos anos 60 contra a democracia, contra o Estado Democrático de Direito. Então, um membro do STF foi afastado, retirado de suas funções, em virtude de supostas convicções político-partidárias que eram inadequadas a um julgador do STF. Mas isso não maculou a biografia de Evandro Lins e Silva. Na realidade, isso, de certa forma, pela leitura histórica que fazemos hoje, acabou engrandecendo Evandro Lins e Silva. E a partir daí ele reabraçou a advocacia e participou de julgamentos memoráveis, né? Eu gostaria de sinalizar a vocês 2 julgamentos memoráveis. Um julgamento, né, no final dos anos 70, vocês podem procurar, é o caso Doca Street, foi um homicídio passional. A gente fala hoje muito em defesa dos direitos da mulher. Essa semana está muito em voga a questão envolvendo o jogador de futebol Robinho, que foi condenado em primeira instância na justiça italiana por violência sexual. O Doc Street, o Doc Street e a Ângela Diniz eram figuras muito conhecidas da sociedade carioca, do High Society carioca, como se dizia antigamente. E o Doc Street, ele acabou cometendo um crime, ele assassinou a Ângela Diniz em Búzios, na casa de praia que eles possuíam. E o Evandro Lins e Silva assumiu a defesa em glória do assassino, né? Foi um dos mais notáveis momentos do Tribunal do Júri que eu já tive a oportunidade de assistir. E quando eu digo que assisti, é óbvio que eu não assisti presencialmente, que eu não era nascido nessa época, mas existem diversas matérias e até passagens do julgamento acessíveis a todos vocês no YouTube. Então, eu estimulo que todos vejam. Aqui é uma aula de processo civil, mas ali foi uma lição de direito, porque você tinha 2 titãs se confrontando. Evaristo de Moraes Filho de um lado, como acusador, e o Evandro Lins e Silva como advogado de defesa.
E ele conseguiu que a condenação do Dock Street fosse uma condenação simbólica, né? E isso motivou uma reação muito grande, desencadeou um movimento feminista no Brasil. E esse movimento, de certa forma, ele é retratado numa série que vocês podem assistir no Netflix, que se chama Coisa Mais Linda. Não tem nada a ver, né? Na segunda temporada há um assassinato e há um julgamento no júri. E aquele assassinato fictício do Coisa Mais Linda, ele foi inspirado livremente no assassinato da Ângela Diniz. E o Evandro Lins e Silva, ele criou uma tese de legítima defesa putativa da honra. E a atuação dele enquanto advogado fez com que o DOCA, de notório vilão, né, passasse de alguma forma pela opinião pública a ser visto como uma espécie de vítima, como se ele tivesse sido conduzido pela forma de se portar, pela forma de agir da sua esposa, o que hoje, historicamente, a gente sabe que é um absurdo, mas que na época, no final dos anos 70, a tese gerou uma comoção e uma discussão muito intensa na sociedade brasileira. Mais recentemente, Evandro Lins Silva, por óbvio, é falecido, mas a última grande atuação dele enquanto advogado foi no impeachment do então presidente Fernando Collor. Aí Evandro Lins e Silva assumiu uma postura de advogado de acusação, né? Então ele foi uma das pessoas importantes na deflagração do procedimento de impeachment do presidente Fernando Collor de Mello, hoje senador da República. Bom, vamos falar de processo. Hoje a gente vai, a nossa proposta hoje é passar para vocês os meios típicos de prova, os meios de prova que estão descritos no Código de Processo Civil. E eu queria começar com vocês chamando a atenção de todos para o artigo 381 do Código de Processo Civil. O artigo 381 do Código de Processo Civil, ele introduz, de certa forma, no direito brasileiro, uma demanda que é muito típica no common law, que se chama seria discovery ou disclosure. Discovery no direito estadunidense e disclosure no direito inglês, né? Na realidade, que modalidade de ação é essa? É uma ação autônoma de prova, né? Em que o jurisdicionado ele passa a ter uma certa dúvida a respeito do seu direito. O seu direito prescinde da produção de uma determinada prova, e aí ele acaba ajuizando uma ação para robustecer a percepção de que ele possuía um direito material, e essa ação, em sendo a prova produzida, concluída a seu favor, seria posteriormente ajuizada, ou para que ele se convencesse de que a ação ressarcitória que ele gostaria de propor não possuía lastro probatório, né? Essa demanda também tem uma conotação de aproximar o jurisdicionado, porque ele, com a produção antecipada da prova, com a produção da prova em demanda autônoma, dissociada de uma demanda futura que possa conter algum tipo de pedido indenizatório, essa demanda probatória também se presta a aproximar os jurisdicionados envolvidos no intuito de fazer um acordo. Bom, então o artigo 381 ele inaugura no direito brasileiro a questão da demanda autônoma de prova. A demanda autônoma de prova, ela já tinha, no Código de 73, ela tinha um viés específico atrelado
a possibilidade de perda da prova durante o processamento de uma demanda de conhecimento, e aí havia uma cautelar no Código de 73, uma cautelar própria, uma cautelar nominada, chamada de cautelar de produção antecipada de provas. As ações cautelares nominadas, elas deixaram de existir na sistemática do Código de 15, mas essa possibilidade, ela também é contemplada nas demandas autônomas de prova. Então, você pode ter a produção de uma ação autônoma de prova com base nos artigos 381 a 383 do Código de Processo Civil, lastreadas nos institutos do direito da common law, da disclosure ou da discovery, como queiram, que seria aí uma produção antecipada de provas sem o elemento da cautelaridade. A prova não se perderia. Na realidade, a prova ela servirá para justificar ou não o ajuizamento de uma futura ação, e também servirá para, eventualmente, viabilizar uma composição entre as partes. Além da discovery e da disclosure, existe a possibilidade de manejo dessa demanda autônoma de provas quando da possibilidade da perda da prova, e aí há o elemento de cautelaridade, o elemento de proteção, o elemento de evitar um prejuízo processual. Então, você tem o cabimento da ação autônoma de prova lastreada na disclosure barra discovery. Você tem disclosure barra discovery. Você tem o elemento de cautelaridade, a possibilidade de perda dessa prova, e você tem uma terceira hipótese que possa vir a embasar o ajuizamento dessa ação autônoma de prova, que é a ação de justificação. A ação de justificação é muito comum na Justiça Federal para evidenciar a existência de uma relação, apenas dando um exemplo aqui, a existência de uma relação de união estável, né, para subsidiar um pedido de benefício previdenciário, né, um exemplo de uma ação de justificação. Uma ação de justificação é uma ação dotada a evidenciar a existência de uma relação jurídica, e essa relação jurídica ela acaba subsidiando a concessão de determinados benefícios a quem a postula. Ultrapassando a questão da demanda autônoma de prova, queria abordar com os senhores a questão da ata notarial. A ata notarial também é um meio típico de produção de prova. A ata notarial ela é um documento, muitos processualistas entendem que a ata notarial é uma espécie de prova documental. O Código entendeu por bem em tratar a ata notarial de uma forma específica, de uma forma individual, com técnica com a qual eu concordo, até para evidenciar a possibilidade de utilização desse tipo de meio probatório. Que é a ata notarial? A ata notarial é um ato praticado por um oficial, por um notário. É um oficial que trabalha num cartório de títulos e documentos. E esse notário, ele é contratado, né? Ele é convocado por um jurisdicionado que tem a intenção
de traduzir ou de documentar ou de detalhar a existência de uma determinada situação fática que talvez fosse de difícil transposição para o processo. Então, dando um exemplo, né? E aí, um exemplo prático meu, nós normalmente, quando no escritório nós identificamos uma certa dificuldade no cumprimento de algum tipo de ordem judicial, nós sempre contratamos dentro do escritório um notário para que acompanhe o oficial de justiça quando do cumprimento de determinadas decisões, para que o notário ele relate as situações que envolveram o cumprimento daquela determinada ordem judicial. Então, que fique claro uma eventual intenção de fuga da pessoa a que está sendo submetida àquela determinada ordem judicial. Uma outra situação que pode envolver a atuação de um notário evidentemente que me vem à cabeça aqui, os estádios de futebol, como todos nós sabemos, não existe a possibilidade de público dentro do estádio de futebol. Cada vez mais nós temos, eu que acompanho futebol, eu tenho visto que os estádios estão com cada vez mais pessoas que seriam convidados, seriam pessoas de diretoria e tal. Eu posso, para me preservar enquanto presidente de clube, eu poderia contratar um notário para, durante esse evento esportivo, evidenciar que as pessoas que estão ali são pessoas que foram habilitadas junto à Confederação Brasileira de Futebol e são pessoas que estão no estádio sem receber qualquer tipo de, sem a comercialização de ingresso, né? E são pessoas que estão diretamente ligadas à realização do evento. Então, a transmissão de rádio e televisão, jornalistas de mídia escrita, enfim, pessoas, corpo de bombeiros, pessoas, a segurança, são pessoas inerentes ao espetáculo e não à plateia, que seria vedada. Então, se houvesse algum tipo de questionamento, por que aquela pessoa estaria no estádio e eu não estou? Por que aquele determinado camarote? Eu tenho uma prova, uma ata notarial, que evidencia que as pessoas que estão efetivamente dentro do estádio, uma prova matadora, são pessoas que são inerentes àquela prática esportiva e não são nem de longe plateia. Bom, a ata notarial, ela é, como eu disse, ela é um documento, há uma transcrição pelo notário de uma situação de fato, e essa transcrição ela tem fé pública porque o notário, como funcionário de cartório, funcionário de um ofício de notas e de documentos, ele possui fé pública. Então esse documento ele tem um viés público e ele tem uma presunção de veracidade oponível a todos e não só às partes envolvidas naquela suposta descrição. Avançando, eu gostaria de tratar com vocês do depoimento pessoal. Depoimento pessoal é a prova oral, né, produzida em audiência de instrução e julgamento. Essa prova oral consistente no depoimento pessoal logicamente, que é uma prova oral destinada a colher as impressões sobre um determinado fato controvertido na relação processual, colher a versão das partes.
Toda vez que uma das partes é instada a se pronunciar de maneira oral e direta nos autos, respondendo a questionamentos da outra parte e do magistrado que conduz a sessão de audiência de instrução e julgamento, evidentemente que a gente está diante de um depoimento pessoal da parte. Dois pontos que eu gostaria de tratar com os senhores a respeito do depoimento pessoal da parte. Existe a possibilidade de autodepoimento, ou seja, eu, enquanto advogado do autor, eu posso requerer o depoimento pessoal do meu cliente? A resposta é negativa. Isso não é possível. Eu não posso, enquanto advogado do meu cliente, requerer o depoimento dele e direcionar questionamentos a ele, por uma simples razão. A versão dos fatos posta pelo meu cliente, ela é posta por mim nos autos, né? E se eventualmente alguma dúvida surgir sobre esta versão, ela deverá ser levantada pelo meu ex-adverso, pelo advogado da outra parte, ou pelo magistrado. Então não existe a possibilidade de autodepoimento. Isso não é uma questão aceitável no direito brasileiro. O que não significa, e aí os senhores que gostam dessas séries americanas, o que não significa que eu, enquanto advogado, não possa instruir as minhas manifestações com uma mídia digital colhida no meu próprio escritório, com uma declaração do meu cliente. Mas aí a gente não estará diante, meus amigos, nós não estaremos diante de uma prova de depoimento pessoal, uma prova típica. A gente estará diante da utilização de ferramentas eletrônicas, ferramentas digitais, dentro do bojo de uma relação processual. É uma exibição de vídeo dentro de uma relação processual, e a gente vai ver isso um pouquinho mais à frente, quando nós falarmos da possibilidade, né, de utilização de documentos eletrônicos no processo. Bom, um outro ponto que é muito interessante, que eu gostaria de abordar com vocês, é a questão da pena de confissão, né? A pena de confissão, ela decorre, né, da produção do depoimento pessoal, e aí me refiro aqui à confissão judicial. A confissão, ela pode ser extrajudicial e pode ser judicial. Na confissão extrajudicial, uma determinada parte, ela reconhece a existência de um fato, de uma relação jurídica, ela reconhece a veracidade de determinadas alegações, e ela não poderia, na relação processual, desconsiderar esse reconhecimento anterior, né? Então estamos falando aqui da confissão extrajudicial. Agora, pode acontecer uma confissão judicial, e essa confissão judicial, ela decorre do depoimento pessoal das partes. Então, durante o depoimento pessoal das partes, uma parte, ela pode reconhecer, ela pode, através do seu depoimento, ela pode evidenciar uma questão que colida com as alegações produzidas por ela até então nos autos. Então, isso figura como uma espécie de reconhecimento de que as alegações produzidas por ela até então estavam descasadas da realidade, e aí o juiz aplica a pena de confissão, né?
Um outro ponto que eu gostaria de deixar claro com os senhores ainda a respeito do depoimento pessoal, das partes é o artigo 379. O artigo 379, ele estabelece o seguinte, e o artigo 379 ele está na teoria geral das provas, mas ele é muito direcionado para a questão do depoimento pessoal das partes. Quando vocês já devem ter visto em algum tipo de dinâmica de audiência, nem que seja na dinâmica de CPIs, que são muito transmitidas, enfim, na mídia, em que as pessoas que são envolvidas, né, os indiciados naquela comissão parlamentar de inquérito, dizem, eu não quero falar, não quero responder essa pergunta. É o direito de não autoincriminar-se. Vejamos o que dispõe o artigo 379. Preservado o direito de não produzir prova contra si. Preservado o direito de não produzir prova contra si própria. Incumbe à parte comparecer em juízo, respondendo ao que lhe for interrogado. Colaborar com o juízo na realização de inspeção judicial no que for considerada necessária. Mais à frente a gente vai ver a figura da inspeção judicial. Praticar ato que lhe for determinado. Agora, durante a dinâmica de um depoimento pessoal, se a parte não quiser responder, ela vai dizer, olha, não gostaria de responder essa questão, não me sinto à vontade para responder essa questão, e essa questão vai constar, a pergunta constará em ata e que ela não foi respondida também constará em ata. Isso levará, de certa forma, poderá inquinar o convencimento do magistrado, mas resguarda o direito à autopreservação da parte e o sagrado direito de não produzir prova contra si mesmo. Avançando um pouquinho nos meios típicos de prova, nós temos entre os artigos 396 e 404 um incidente processual que o diploma de 73 tratava como uma cautelar nominada. Nós já vimos que as cautelares nominadas, as cautelares típicas, elas deixaram de existir na sistemática do Código de 15. E a gente vai ver isso com uma riqueza de detalhes maior quando nós estivermos falando sobre tutela provisória, possibilidade de tutela provisória cautelar, né? Inominada, mas existia no Código de 73 uma cautelar típica chamada exibição de documentos ou de coisa. O Código de 15, ele trata essa providência de natureza cautelar como um incidente processual, em que a parte interessada ela poderá requerer que terceiros ou que a outra parte exiba um documento ou uma coisa que esteja em seu poder. Trata-se de um incidente processual. Este incidente, ele, por óbvio, que ele é contaminado pelo princípio da colaboração processual, e aí eu retroajo a parte geral de provas e gostaria de sugerir aos senhores a leitura do artigo 378 do Código de Processo Civil. O artigo 378 dispõe que ninguém se exime do dever de colaborar com o Poder Judiciário para o descobrimento da verdade. Então, existe a possibilidade de, dentro de uma relação processual, ser instaurado um incidente, um incidente paralelo, lateral, sem que haja a necessidade de formação de uma
outra relação jurídica processual, esse incidente ele é destinado a colher uma prova que não está em poder de quem deseja produzi-la. Então, se eu tenho um contrato acautelado com um terceiro, eu posso instar esse terceiro a exibir o contrato, que é fonte daquele litígio entre mim e uma outra parte, um outro jurisdicionado, né? Uma estratégia processual que ela é muito utilizada quando a parte ela não possui de plano, ela não possui em seu poder elementos, mas ela tem conhecimento, ela sabe da existência, então ela insta, através de uma ordem judicial, que é emanada desse incidente processual, um terceiro, ou a própria parte ex-adversa, a exibir um documento ou uma coisa que, em sendo exibida na relação processual, poderá inquinar o julgamento do magistrado em seu favor. Gostaria de avançar com os senhores para a questão da prova documental. Prova documental é todo documento que puder ser encartado numa relação processual. Todo documento que puder ser utilizado, seja documento público ou documento privado, lembrando aqui que o documento público ele é oponível a todos, né? E o documento privado ele é oponível às pessoas que participaram daquele momento que foi retratado neste documento privado, né? Mas a prova documental é normalmente produzida na fase postulatória, ela não é usualmente produzida na fase instrutória. Nós já vimos aqui que os documentos necessários a lastrear as alegações produzidas tanto na petição inicial quanto na contestação precisam estar encartadas na petição inicial e precisam estar encartadas na contestação, mas existe uma convenção processual de abrir-se uma oportunidade às partes, no momento da fase instrutória, para a produção, para a juntada de novos documentos, para a juntada de documentos que não puderam ser acostados quando da distribuição da petição inicial ou quando da apresentação da contestação. Então é muito comum no requerimento de especificação de provas que as partes indiquem que gostariam de produzir prova documental suplementar. O que seria essa prova documental suplementar? Seriam os documentos que não foram acostados à petição inicial e que não instruíram a contestação, documentos que não eram essenciais, conforme dispõe lá o artigo 320 do Código de Processo Civil, à petição inicial, e que também não estavam em poder do réu quando da apresentação da sua defesa, da sua contestação, sendo mais técnico. Então, existe a possibilidade de produção de prova documental na fase instrutória, sendo que é importante que fique claro aos senhores que a prova documental classicamente é produzida na fase postulatória. Queria tratar com os senhores de dois pontos com relação à prova documental. Primeiro, é a possibilidade de instauração de um incidente processual, incidente este destinado a declarar a falsidade do documento apresentado.
é uma medida de defesa que visa desconstituir a força probatória de um documento produzido nos autos. Então, se eu tenho indícios de que aquele documento produzido pela outra parte, acostado pela outra parte, está eivado de algum vício, a forma que eu tenho de impugnar esse documento, a forma que eu tenho para fazer com que o magistrado desconsidere esse documento quando da prolação de sentença é instaurando um incidente de falsidade. Então é um incidente processual, não há necessidade de instauração de uma outra relação jurídico-processual, salvo se houver o ajuizamento de uma ação, que é aquela ação declaratória lastreada no artigo 19, uma ação declaratória pura, que seria uma demanda autônoma que se prestasse a desconstituir ou a declarar, melhor colocando, a falsidade de um determinado documento. O jurisdicionado ele ajuiza uma ação só para isso, né? Mas se o documento ele estiver encartado dentro de uma relação jurídico-processual e se a ideia for declarar a falsidade desse documento, não há necessidade do ajuizamento dessa ação geral prevista no artigo 19 e sim o manejo desse incidente de falsidade. Esse incidente ele será julgado pelo magistrado e, de acordo com a conclusão, a prova será tida como válida ou não. A prova será valorada ou não pelo magistrado quando da prolação de sentença. Último detalhe com relação à prova documental, eu gostaria de sugerir aos senhores a leitura dos artigos combinados 439 e 440 do Código de Processo Civil. O artigo 439 dispõe o seguinte: a utilização de documentos eletrônicos no processo convencional dependerá de sua conversão à forma impressa e de sua verificação de autenticidade na forma da lei. O que seria um documento eletrônico? Uma mídia digital qualquer destas, uma mídia de áudio, uma mídia de vídeo, algum tipo de mídia diferente da impressa. Hoje a gente tem tantas, né? Imagine a exibição de um TikTok ofensivo a uma outra parte e que faça jus a um pleito de indenização material e moral. Como é que eu produzo? Como é que eu apresento esse TikTok, né? Uma das soluções seria contratar uma ata notarial, né? Para que um notário ele traduza, ele veja o TikTok, veja aquela mídia e descreva num documento o que ele viu. Essa é uma das alternativas. Mas o artigo 439 ele tem que ser lido de uma forma mais aberta, de uma forma menos restritiva à utilização dessas mídias, até porque é absolutamente impensado. Nós vivemos no mundo do audiovisual, né? Nós vivemos no mundo de uma comunicação muito mais direta, em que as pessoas conversam e têm conversas profundas através de WhatsApp, de Telegram, usando aquelas figurinhas, né? Eu tenho 3 filhos, o meu filho mais velho, Miguel, ele tem 8 anos, e ele conversa com os amigos da turma dele por figurinhas. Eu confesso que é uma linguagem diferente para mim, peculiar para mim, mas o judiciário não pode ficar alheio a esse tipo de coisa. Então eu sugiro
que o artigo 439 ele seja lido em conjunto com o artigo 440. O artigo 440 diz que o juiz apreciará o valor probante do documento eletrônico não convertido, assegurando às partes o acesso ao seu teor. Então, o legislador pretendeu? Ele pretendeu estimular a transcrição dessas mídias em formato escrito, porque a forma de manifestação nos processos judiciais é eminentemente escrita, né? Mas o artigo 440 ele não desconsidera outras mídias e outras formas de apresentação de documentos eletrônicos. Na realidade, ele amplia ali o leque e ele diz que o juiz ele apreciará, é um dever do magistrado, ele apreciará o documento eletrônico, mesmo que não convertido por uma mídia escrita, e deverá zelar para que todas as partes, os jurisdicionados envolvidos, tenham acesso a esse material, tenham acesso a essa mídia e possam, eventualmente, manejar suas considerações sobre determinada prova produzida. Tá? Prova testemunhal. Disse a vocês que o depoimento pessoal da parte era uma prova oral destinada à oitiva das partes. A prova testemunhal é uma prova oral destinada a terceiros, alheios à relação processual. São pessoas estranhas à relação processual que são convidadas para o bojo da relação processual para que estas detalhem ou narrem ou expressem sua ótica ou a sua impressão sobre o fato que está sendo deliberado naquele determinado processo. A prova testemunhal, ela tem a sua ela está prevista no Código de Processo Civil a partir do artigo 442, né? E eu gostaria de abordar com os senhores, com relação à prova testemunhal, 2 pontos. A prova testemunhal nem sempre ela é admitida no bojo de uma relação jurídico-processual. Ela nem sempre é admitida numa relação jurídico-processual. Existem determinados procedimentos que, pela sua natureza, são procedimentos especiais, e aí a gente não está se referindo ao procedimento comum que está sendo detalhado durante esse curso, mas existem procedimentos especiais, aí eu me refiro só para título ilustrativo. O mandado de segurança, por exemplo. O mandado de segurança é um procedimento, é regido por um procedimento, é uma ação regida por um procedimento eminentemente documental, né? Você não tem a possibilidade de produção de prova oral no mandado de segurança. Se você precisa produzir prova oral, você não ajuiza um mandado de segurança. Você ajuiza uma ação visando tutelar o mesmo bem da vida tutelado pelo mandado de segurança através de uma ação de conhecimento pelo procedimento comum. Agora, querer produzir prova oral no mandado de segurança é absolutamente inviável. A mesma coisa o inventário. O inventário não tem prova oral no inventário. Você não vai ouvir testemunha no inventário. Esquece. Tá? Então, as provas orais, elas encontram, tanto o depoimento pessoal quanto a prova testemunha, elas encontram vedação em alguns procedimentos especiais, o que não é o caso do procedimento comum, tá? Só fazendo essa parte. E eu gostaria de tratar com os senhores as situações de incapacidade, impedimento e suspeição de testemunhas. Essas hipóteses, elas estão descritas no artigo 447 do Código de
processo civil. Então, o artigo 447 elenca como incapazes a depor como testemunhas o interdito por enfermidade ou deficiência mental, o que, acometido por enfermidade ou retardamento mental, ao tempo em que ocorreram os fatos, não poderia discerni-los, ou ao tempo em que deve depor, não está habilitado a transmitir suas percepções. É causa também de incapacidade para depor como testemunha pessoas com menos de 16 anos. Aqui, eu gostaria de fazer uma ressalva para os processos de natureza de família. É muito normal que nos processos de estipulação de guarda se ouça os menores. Aqui, então, há uma exceção ao processo de família, mas os processos de família eles são conduzidos de uma forma muito peculiar e muito cuidadosa para não ferir as partes envolvidas e os interessados envolvidos naquela determinada prestação da tutela jurisdicional. Então você tem uma equipe de psicólogos por trás, você tem todo um aparato especial para que haja a possibilidade de participação de menores, formando convicção ou passando determinadas percepções. Avançando no rol de incapacidades para depor. O cego, o surdo, quando a ciência do fato depender dos sentidos que lhes faltam. Então, o cego e o surdo não são incapazes. Não é isso que dispõe o artigo 447, incapazes para depor. Eles são capazes para depor, desde que os fatos que devam ser esmiuçados quando do depoimento não necessariamente dependam dos sentidos que lhes faltem. Bom, caminhando para os casos de impedimento. Então, são impedidos de depor o cônjuge, o companheiro, o ascendente, o descendente, em qualquer grau, e o colateral, até o terceiro grau, de alguma das partes, por consanguinidade ou afinidade, salvo se exigir o interesse público ou tratando-se de causa relativa ao estado da pessoa, se não se puder obter a prova por outro modo. Então, é óbvio que existe uma presunção de que o cônjuge ele terá um depoimento inquinado em favor do seu esposo, né? Existe uma presunção de que familiares eles tenderão, né, a prestar depoimento como testemunha, corroborando as alegações produzidas pelos seus familiares, né? Logicamente que existe uma ressalva quando se trata de estado de pessoa, quando você tem que atestar um estado de debilidade do seu pai, uma situação diferenciada, ou quando até o interesse público exigir que a cônjuge também participe, ou companheiro possa, né? São impedidos também de depor as partes. É óbvio que a parte é impedida de depor como testemunha porque ela tem o depoimento pessoal. O que intervém em nome da parte, como tutor, representante legal, o juiz, não pode ser testemunha, o advogado, ou outros que assistam ou tenham assistido as partes. Então, o juiz ele não pode ser testemunha, o advogado não pode ser testemunha da parte, não tem muito sentido, até pela relação de fidúcia que existe entre advogado e cliente, né? Bom, já vimos as hipóteses de incapacidade, já vimos as hipóteses de impedimento.
existem hipóteses de suspeição. As hipóteses de suspeição são suspeitos o inimigo da parte ou o seu amigo íntimo. Se você tiver sentimento pela parte, tá fora. Se você for amigo íntimo, se quiser muito, o cara ganha o caso. Ou se você for inimigo, você quer que esse cara se ferre nesse processo, suspeito. Ou que tiver interesse no litígio. Imaginemos uma seguinte situação. Houve uma queda de sinal de internet e telefonia celular num determinado prédio. E aí, o meu vizinho ajuiza uma ação contra a operadora de telefonia e fornecedora de serviços de internet e me arrola como testemunha. Eu tenho interesse de que meu vizinho ganhe. Por que eu tenho interesse de que o meu vizinho ganhe? Porque se o meu vizinho ganhar, é muito provável que se eu entrar com uma ação depois eu vou ganhar também. Então eu vou me esforçar para ser uma testemunha valorosíssima. Não, na realidade, se o fato que estiver sendo ventilado nos autos, se ele puder ser aproveitado por mim numa ação individual, eu posso ser declarado suspeito como testemunha. O parágrafo 4º do 447 dispõe o seguinte: sendo necessário, pode o juiz admitir o depoimento das testemunhas menores impedidas ou suspeitas. E o parágrafo 5º diz o seguinte: os depoimentos referidos no parágrafo 4º serão prestados independentemente de compromisso, ou seja, eu não tenho que declarar que estou falando a verdade, somente a verdade, sob pena de falso testemunho. Não, independentemente de compromisso. E o juiz lhes atribuirá o valor que possam merecer. É o que se chama de depoimento de informante. Então, o juiz entende necessária a oitiva de uma determinada pessoa como testemunha, ela está no rol ali de incapaz, impedida ou de suspeito, o juiz mesmo assim insiste, né? A oitiva dela é uma oitiva especial, porque ela não tem o dever de falar a verdade, muito embora esse dever decorra do dever de civilidade, né? Todos nós temos o dever de falar a verdade, e aí o juiz pode valorar da forma como ele não está adstrito a julgar de acordo com o que ele ouviu daquele suposto informante, né? Para concluir a aula de hoje, eu queria tratar com vocês da prova pericial, e eu sugiro que vocês façam a leitura do artigo 464, que é o artigo que inicia o tratamento da prova pericial. A prova pericial, normalmente, ela ocorre quando houver necessidade do magistrado de recorrer a um técnico, a um especialista, a um expert. O perito, ele subsidiará tecnicamente a decisão do juiz. Então, eu me recordo de ter falado com os senhores do exemplo da queda de sinal, da queda de serviços de telefonia e internet, e em havendo uma prova pericial aí, para se aferir as razões pelas quais houve a queda de sinal ou a não prestação do serviço, evidentemente que o juiz não é um especialista em telefonia, o juiz não é um especialista em transmissão de dados pela web, o juiz não é um especialista em fibra ótica, então ele necessariamente vai recorrer a um perito, que nesse caso será um engenheiro de telecomunicações. Esse perito normalmente ele é encontrado num banco credenciado pelos órgãos do Poder Judiciário, num banco de dados. O perito normalmente é uma pessoa de confiança do juízo. O juiz normalmente recorre a determinados peritos em determinadas matérias, né? E esses peritos eles visam
suplantar o déficit de conhecimento técnico dos magistrados sobre matérias que é, prescindem de um conhecimento mais específico, né? Questões de célula-tronco, procedimento, intervenções cirúrgicas, você tem que ter a avaliação de médicos, e isso é constatado através da produção de provas periciais. Então essa prova pericial ela é produzida a requerimento do juízo ou das partes. As partes elas têm a faculdade de indicação de assistentes técnicos para acompanhar os trabalhos e a formulação de quesitação, né? O perito ele apresenta um laudo em juízo com as considerações dele sobre um determinado fato. Ele não faz um julgamento, veja. O perito ele subsidia o julgador com informações técnicas e ele aponta conclusões. Mas o julgador ele não está adstrito à conclusão do perito, até porque o perito não julga, né? O perito ele se presta a colaborar com a tutela jurisdicional, transportando para um cenário jurídico considerações mais técnicas, né? Eventualmente, em havendo ainda dúvidas com relação ao laudo pericial, o juízo ou as partes poderão requerer a oitiva do perito. Aí é a prova pericial com desdobramento oral. E aí o perito comparecerá a uma audiência, a audiência de instrução e julgamento, para prestar esclarecimentos adicionais orais ao laudo que foi produzido. Tá? O último meio de prova típico previsto no Código de Processo Civil é a inspeção judicial. A inspeção judicial ela está prevista no artigo 481 do Código de Processo Civil. E para ilustrar o que é inspeção judicial, eu vou trazer um exemplo da minha vida profissional, né? Eu sou um advogado que atuo na área civil, mas eu já tive, eventualmente, o meu escritório é um escritório de atuação em todas as áreas do direito, e eventualmente eu dou meus pitacos em outras áreas, né? Nós tivemos uma situação lá no meu escritório que envolvia uma ação civil pública manejada pelo Ministério Público do Trabalho com relação à existência de condições de trabalho absolutamente incompatíveis ou insalubres, para usar um termo de direito do trabalho, aos trabalhadores numa determinada planta, numa determinada fábrica desse nosso cliente. Sendo que o nosso cliente era uma multinacional, era um cliente que tinha todos os ISOs, tinha todos os protocolos de segurança muito bem concebidos pelos órgãos de fiscalização desse tipo de protocolo, e essa ação nos causou muita estranheza, né? A ação tinha sido lastreada em algumas denúncias anônimas que haviam sido feitas no Ministério Público do Trabalho. O Ministério Público do Trabalho entendeu por bem ajuizar a ação com base nessas denúncias, sem qualquer outro tipo de prova. A gente produziu todas as provas que eram as provas documentais, nós produzimos prova pericial que consistia num perito que atestava a segurança de todos os protocolos de trabalho que eram desenvolvidos dentro da fábrica. Mas, além disso, a gente entendeu por bem, como a gente identificou que havia ali parecia que o Ministério Público estava pintando uma outra empresa, que não a empresa que nós conhecíamos, né? O que nós fizemos?
nós fizemos um requerimento de inspeção judicial na fábrica, né? Nós pedimos que o magistrado levantasse da sua cadeira, nós pedimos que o magistrado fizesse uma inspeção, que o magistrado fosse colher a prova in loco. E aí o magistrado deferiu esse nosso pedido e agendou-se uma ida do magistrado à fábrica do nosso cliente, em que nós estivemos presentes representando o nosso cliente e junto com os diretores da empresa. Por óbvio que o Ministério Público do Trabalho se fez presente também, né, foi intimado para isso, e o magistrado pôde colher as suas impressões com relação à segurança ou não da linha de produção daquela determinada fábrica. A ação civil pública não foi sentenciada ainda, eu prometo dividir com vocês tão logo haja o julgamento, mas eu entendi por bem em ilustrar o que seria uma inspeção judicial, porque é uma prova pouco convencional, uma prova que não é produzida intra-processo, é uma prova produzida extra-autos, é uma prova em que o julgador ele tem um contato, tem um diálogo humano com a parte, não protegido pelas formalidades inerentes a uma sala de sessão de julgamento, a uma sala de audiência, né, ou do seu gabinete. Então ele é instado a sair do seu local de trabalho e presenciar uma situação que foi descrita de uma forma por uma parte e de uma forma completamente oposta pela outra parte. E aí ele pode, junto com outras provas produzidas nos autos, ele pode formar o convencimento com relação àquela questão que está sendo levada para julgamento pelo Poder Judiciário. Bom, foi um prazer estar com vocês. Na próxima aula a gente vai falar de audiência de instrução e julgamento e na aula subsequente nós vamos entrar em sentença. Um abraço.